Olá, seja bem-vindo ao canal Tendência e Visão, pois aqui no canal eu estarei publicando um conteúdo da Escola Bíblica Dominical, é a pré-aula das nossas lições que acontece todos os domingos na nossa igreja, tá? E aqui nós estudaremos a Escola Bíblica Dominical, aprendemos a Palavra de Deus, eu estarei publicando semanalmente a pré-aula das nossas lições. E aqui no nosso canal eu não só publico conteúdo da Escola Bíblica Dominical, como também outros conteúdos que poderão te ajudar, tanto espiritualmente como profissionalmente e em outras áreas da sua vida. Então seja bem-vindo ao canal Tendência e Visão. Assim se inscreva, acione o sino para que você possa receber as publicações, os conteúdos em primeira mão que estarei semanalmente aqui publicando. Deus abençoe sua vida. Aqui estamos estudando as lições bíblicas do segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2020, a revista da nossa Escola Bíblica Dominical, traz o tema aí, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Que Deus abençoe sua vida. São 13 lições que estaremos estudando nesse segundo trimestre. Estamos estudando a revista da nossa CPAD, da Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. E nesse dia 31 de maio, às 9 horas da manhã, estaremos ministrando ao vivo a lição de número 9, com o tema O Mistério da Unidade Revelado. Isso mesmo, tá? É um tema muito profundo, muito importante e nós iremos aprender muito aqui. E a leitura bíblica em classe, eu quero convidá-lo a você ler na sua casa, você que é professor, você que é aluno, você pode estar estudando a leitura bíblica em classe em Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 13, é a leitura bíblica em classe, onde nós estaremos estudando, tá? E eu quero ler aqui com você o textuário da nossa revista, que diz assim, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Capítulo 3, versículo 5 da carta aos Efésios. Verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Tá aí, são o textuário da nossa revista e a verdade prática que já dá um norte para nós, já dá uma ênfase para nós também, como podemos entender sobre este mistério revelado, tá? Objetivos da nossa lição, é muito interessante também que nós estudamos aí os objetivos. O que esses objetivos vai nos pontuar? O objetivo da nossa lição, ele vai explicar sobre o mistério oculto de que os judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. E também o outro objetivo é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Isso mesmo, tá? O terceiro objetivo irá mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então são 3 objetivos muito interessantes, são 3 objetivos muito profundos também, que nós estaremos aqui pontuando e estudando cada um deles, tá? A introdução da nossa revista bíblica dominical, né, diz assim a introdução da nossa aula nesta oportunidade. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Está em Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 4. Isso é muito profundo também. Então, os apóstolos e profetas, eles tiveram a oportunidade de receber esse mistério para revelar, trazer a revelação desse mistério que estava oculto para nós, a igreja, para todos os seres humanos, tá bom? Então é muito interessante pensarmos nisso aí. Vamos estudar os 3 tópicos da nossa lição. Quero aqui com você já falar deles, né? Como que vai ser. Olha só, o mistério, o primeiro tópico é o mistério oculto no Antigo Testamento. O segundo tópico é o mistério revelado no Novo Testamento.
E o terceiro tópico é o mistério pré-estabelecido por Deus. São 3 tópicos importantíssimos onde você poderá ver e rever cada um deles e estudar e pensar e interpretá-los também e entendê-los também. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito desse mistério. O conceito bíblico para mistério é importante que nós temos que saber, devemos saber qual é o conceito de mistério, conforme Efésios capítulo 3, versículo 4 e 6. Então, o conceito, nós iremos aprender dentro desse conceito como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, tá? E como esse mistério foi revelado na nova aliança, capítulo 3, versículo 5, verso 10 de Efésios, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, capítulo 3 de Efésios e versículo 11. Então são conceitos importantíssimos a respeito disso, como que isso se deu, como que isso aconteceu. Muito bem, então trazendo ao entendimento, podemos ver e perceber que esta lição é importante para nós conceituarmos bem a palavra mistério. Nós devemos entender bem sobre a palavra mistério, como que isso ocorreu. Tá? No Novo Testamento, usa o termo para se referir ao quê? Ao Evangelho. Esse mistério é o Evangelho. Às vezes, no seu sentido mais amplo, incluindo o plano de Deus de redenção existente desde tempos eternos. Então, nós podemos entender que aqui o mistério que estava oculto se referia ou se refere ao Evangelho e nós iremos aprender isso também, tá? O significado da palavra mistério é importante que você entenda o significado e aprenda sobre o significado da palavra mistério também. Vamos lá. O termo mistério vem do grego e do latim mysterium, isso mesmo. Os apóstolos, ou seja, os dicionários, melhor falando, o dicionário atuais apresentam basicamente o significado de algo que tem causa oculta, desconhecida, incompreensível ou inexplicável ao conceito humano, ao entendimento humano. Assim, o termo mistério é usado para indicar o que está além da compreensão, além da imaginação humana, além do entendimento, além da capacidade, além daquilo que o homem possa, por mais facultativo que ele seja, por mais poliglota que ele seja, por mais intelectual que ele seja, o mistério de Deus está além da sua imaginação, além da sua compreensão. O primeiro tópico da nossa revista, da nossa lição, diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Muito bem, o mistério oculto revelado, a salvação oculta em Deus no Antigo Testamento, é agora revelado na dispensação da graça. Foi revelado através de Jesus Cristo nessa dispensação que nós estamos, que é a graça. Tá? O apóstolo Paulo fala de mistérios em algumas delas. Por exemplo, são os mistérios que o Senhor Jesus revelou ao apóstolo e depois aos seus amados. Ou seja, Paulo teve revelações profundas, Paulo teve a graça do Senhor Jesus Cristo de receber coisas gloriosas, bênçãos de Deus, mistérios do Senhor, e aí ele teve assim a bondade, ele teve a incumbência de trazer a clareza aos seus amados, à igreja, aos judeus, aos gentios, nós, a igreja do Senhor, tá bom? Então nós temos algumas referências bíblicas sobre mistérios, isso é muito profundo também. Os mistérios pertencem a Deus, o mistério pertence ao Senhor. E nós temos aqui um exemplo, Daniel. Uma certa vez o profeta Daniel foi convocado pelo rei Nabucodonosor para que ele pudesse revelar o sonho que ele teve em uma noite. Um sonho perturbador, um sonho profético até. E Nabucodonosor teve aquele sonho, e quando Nabucodonosor, o rei, compartilhou o sonho com Daniel, Daniel foi bem claro em dizer: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Daniel capítulo 2, versículo 28. Isso mesmo. Então, Daniel teve, na verdade, esse entendimento que os mistérios só pertencem ao Senhor. Mistérios, para que seja revelado, só
tem que ser e tem que vir de Deus. O Senhor Jesus, uma certa vez, disse também para os seus discípulos: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Mateus capítulo 13, versículo 11. E Jesus ainda continuou dizendo: por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Capítulo 3 de Mateus, versículo 13. Então o próprio Jesus disse isso: olha, as pessoas elas podem até ouvirem, elas podem até ver, mas elas não vão entender se não o Espírito o conceder que elas entendam, e se elas não derem liberdade também para assim conhecer os mistérios do Senhor, tá? A mensagem da cruz é algo extraordinário, as pessoas têm que entender isso. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dela. Olha que interessante, é por isso que Paulo vai falar agora com essas duas nações, com esses dois povos, para explicar para eles, tá bom? Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Tanto os judeus como o grego, eles desconheciam completamente. Mesmo que os judeus achavam que estavam com a razão, eram os únicos que foram escolhidos para receberem as bênçãos do Senhor, de forma alguma. Esse mistério, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho estavam ocultam para ambos. E Paulo aí revelam para eles sobre seus comportamentos e como eles deveriam proceder. Esse mistério significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefícios de todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, nós vamos ver que Jesus quer que todos se salvem. O Senhor Deus quer que a salvação alcance a todos, que todos os homens se salvem. É esse benefício que esse evangelho traz, é esse benefício revelado, é essa bênção revelada, é esse mistério revelado, que todos se salvem. É importante pensarmos nisso. No cristianismo, o termo se refere completamente aqui ao evangelho. É interessante pensarmos isso, que isso é um mistério que foi revelado a nós, a igreja do Senhor. O desconhecimento do mistério noutros séculos não foi manifestado como agora. Interessante como que está sendo manifestado, está sendo revelado. Anteriormente eles não tiveram essa revelação. Capítulo 3, versículo 5 da carta aos Efésios, nós vemos aqui a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo do Senhor, cada dia, cada momento, está revelando particularidade do nosso Deus para com seus filhos. E essa revelação profunda, e para nós termos, na verdade, esse conhecimento, para nós termos esse mistério desvendado, nós precisamos estar em plena comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar em plena harmonia, nós precisamos estar em pleno relacionamento com Deus, isso mesmo, tá? Mistério e os profetas da antiga aliança. Vamos ver aqui, os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Olha que interessante, mesmo eles sem conhecer sobre esses mistérios, né? Mesmo eles sem conhecer sobre essas bênçãos, eles, na verdade, o que acontece? Eles faziam menção delas. Por exemplo, o profeta Isaías, ele profetizou há 700 anos atrás. E ele falou sobre o Emanuel, o Deus conosco, que estaria no nosso meio, o príncipe da paz, o Deus forte, o conselheiro. Enfim, profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14, 9 e 6, ele traz essa revelação, essa menção. Ele mencionava sobre essas bênçãos para nós, né? Essas bênçãos prometidas para os gentios. Enfim, o profeta Miqueias também, por exemplo, ele profetizou que o Messias nasceria em Belém, capítulo 5, versículo 2 e 5. Se cumpre lá em Mateus, capítulo 2, versículo 1. Então, na verdade, todo o Antigo Testamento, seja por promessas, pactos, repreensões ou mesmo símbolo, apontava para quem? Para o próprio Jesus Cristo, para o Messias prometido,
para o Senhor Jesus, que através de Jesus essa revelação, esses mistérios assim viria ser revelado a nós, igreja, aos gentios, tá bom? Então, fechando aqui o nosso tópico 1, nós podemos ver que o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Então, Deus pega essas duas nações, une e forma a igreja do Senhor. Vamos aqui para o tópico 2, tá? Que vamos falar sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Olha só, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Ou seja, Paulo deixa claro 3 coisas sobre seu apostolado aqui. Podemos ver um após o outro. Em passagens correlatas, nós observamos aqui que Paulo deixa claro que essa revelação desse mistério, ele não recebeu por homem algum. Nós podemos ver lá em Gálatas capítulo 1, verso 1 também. Não foi uma revelação humana. Paulo deixa bem claro também que a revelação desses mistérios que ele está trazendo aí para os judeus, para o gentio, para a igreja, é que a doutrina que ele ensinava, ele não aprendeu de homem algum também. Capítulo 1, verso 11 de Gálatas. Nós podemos ver que ele fala também que ao ser enviado aos gentios, ele não consultou algum homem, ele não consultou intelecto humano, ele não consultou nenhuma faculdade, ele não consultou uma pessoa de gabarito, não senhor. No capítulo 1, verso 16 de Gálatas, ele fala que foi o próprio Deus quem revelou. O mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana, conforme ele ainda fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Então Paulo teve esse cuidado de dizer, olha, tudo que eu recebi foi do Senhor e é por isso que eu estou revelando para vocês o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo a respeito desse mistério. Podemos ver isso no capítulo 1, verso 14 de Efésios e capítulo 3, versículo 11. Então, toda essa revelação que Paulo traz, toda essa declaração, na verdade, desde a antiguidade, é o que Paulo, na verdade, recebeu do Senhor. O mistério oculto revelado, ele trouxe benefícios extraordinários para a igreja. Esse mistério oculto que estava revelado desde a antiguidade trouxe muitos benefícios para nós, para todos os seres humanos, para os judeus, para os gentios, para a igreja. O que esse mistério oculto revelado trouxe para nós, na verdade? Ele trouxe a criação de uma nova humanidade. Ele trouxe uma revelação extraordinária. No capítulo 2, versículo 1 a 10, ele uniu essas duas nações, esses dois povos, judeus e gentios, e criou uma nova humanidade. Ele trouxe a união de judeus e gentios, formando aí a família de Deus. E é coisa extraordinária. O que, na verdade, esse mistério oculto revelado beneficiou nós, através dessa comunicação dessas verdades, os santos apóstolos e profetas, ele trouxe até nós essas verdades bíblicas, essa palavra do Senhor, essa palavra revelada, conforme capítulo 3, versículo 3 e 5 aos Efésios. Então, o mistério oculto revelado, ele criou uma nova humanidade, ele uniu judeus e gentios e através da comunicação revelou a palavra profética de Deus, a palavra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Fechamos aqui o tópico 2 também, e aqui no tópico 2 nós podemos pontuarmos o seguinte: nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Isso mesmo, esse mistério trouxe essa revelação, redimindo a igreja, né? Através dessas nações, através de todos os povos do mundo todo, tá bom? Então, o tópico 3 aqui, vamos falar sobre o mistério pré-estabelecido por Deus, as riquezas insondáveis de Cristo. Então, o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como, ele até dá alguns adjetivos aqui, podemos observar, por exemplo, ele fala de riquezas insondáveis,
né? Observe capítulo 3, versículo 8 de Efésios. Ele fala também das boas novas, fala de algo imensurável e fala de dádivas que foram projetadas desde a eternidade. Então esse mistério é pré-estabelecido por Deus, tem todas essas características, são riquezas, são boas novas, algo imensurável, dádivas projetadas desde a eternidade. É muito fantástico isso, é muito profundo isso, tá bom? O eterno propósito em Cristo aqui, nós podemos ver que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestado segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Ou seja, o eterno propósito em Cristo, como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Agora, na verdade, através de Cristo, né, através do Senhor Jesus, esse propósito ele está sendo realizado ou está sendo executado através de Cristo para com a igreja. O eterno propósito em Cristo, segundo o eterno propósito que fez em Cristo, Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11, assim o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio de Deus. Ou seja, Deus tinha esse plano, tinha traçado esse plano, tinha projetado para ser executado por intermédio de Jesus. Jesus veio na plenitude dos tempos e agora concluiu, na verdade, essa revelação, trouxe essa revelação através da sua pessoa, mistérios revelados. Nisto temos a ousadia agora e acesso com confiança pela nossa fé nele. Capítulo 3 da carta aos Efésios, versículo 12. Então, através de Jesus Cristo agora, nós temos, na verdade, essa revelação gigante, essa revelação extraordinária desses mistérios do nosso Deus soberano, que já tinha projetado, arquitetado tudo. E aí nós chegamos aqui ao final da nossa lição, da nossa conclusão, e podemos entender sobre esses mistérios revelados. A nossa conclusão aqui diz o seguinte: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado, Deus, ou seja, na plenitude dos tempos, como eu falei, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas, e através dos apóstolos e dos profetas essa revelação chegou até a igreja. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, ou seja, Deus não faz acepção de pessoa, Deus não fez acepção de ninguém, tá? E idealizou, ou seja, judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Deus idealizou isso, tá? Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja. Agora a incumbência é da igreja, a incumbência é nossa de assim revelar às pessoas sobre as boas novas, de mostrar para elas que as boas novas salvam, que as boas novas transformam, que a palavra de Deus traz esperança, que a palavra de Deus traz expectativa, que a palavra de Deus traz novos horizontes, que a palavra de Deus é a palavra que muda o ser humano. Essa é, na verdade, a incumbência agora da igreja anunciar esses mistérios que foi revelado aos apóstolos e profetas, e agora, chegando até nós, nós temos que revelar aos outros também. E Deus, assim Cristo Jesus, abençoe a sua vida. E assim nós chegamos ao final da nossa lição, dessa lição extraordinária, dessa lição, o mistério da unidade revelado. Que abriu meu coração, vou deixá-la chegando em Sião. E se cansar